Fundos imobiliários congelam os saques dos investidores. Se você vem acompanhando os vídeos aqui do canal, este vídeo aqui não vai te pegar de surpresa, porque eu já venho levantando a bola faz tempo. O mercado imobiliário americano, principalmente de imóveis residenciais, não tá para peixe. Finalzinho de janeiro, a KKR congelou os saques dos investidores do seu fundo imobiliário REIT, que tem patrimônio de 1,6 bilhões de dólares. Só no mês de dezembro, os investidores solicitaram 128 milhões de saques, mas a KKR só devolveu 79 milhões. Coladinho ali com a KKR, nós tivemos o caso da Starwood. Patrimônio, 14 bilhões o fundo imobiliário deles. Só no mês de dezembro, os investidores pediram de volta 500 milhões de dólares, mas o fundo honrou apenas 100 milhões. E mais recentemente, o peso pesado de todos no mercado imobiliário, Blackstone congelou os saques do seu fundo, que tem 69 bilhões. Só agora, janeiro, foram 5,3 bilhões de dólares de pedidos de saque, mas a empresa acabou devolvendo só 1,3. Vamos entender essa situação, o que está acontecendo. Antes de mais nada, você precisa entender o que é um fundo imobiliário americano, Real Estate Investment Trust, que você conhece mais pela sigla REIT. É um fundo de investimento imobiliário que possui, opera ou financia imóveis geradores de renda. Ele possibilita que eu, você, todos os outros investidores ganhem dividendos de investimentos imobiliários sem ter que comprar, administrar ou financiar esses imóveis por conta própria. Para se qualificar como um fundo imobiliário americano, a empresa ela precisa cumprir algumas regras da Receita Federal Americana. Investir pelo menos 75% dos ativos do REIT em imóveis, 75% da receita deve ser proveniente de aluguéis ou juros sobre as hipotecas ou até mesmo a venda dos imóveis, pagar 90% do lucro anual em dividendos aos investidores, ser uma empresa, e aqui está uma das grandes diferenças de um fundo imobiliário americano para um fundo imobiliário brasileiro, porque no Brasil, como o próprio nome diz, é um fundo. Então, por exemplo, você pega a XP, que é uma empresa, eles têm vários fundos imobiliários. Você pega, por exemplo, o BTG, que é uma empresa, eles têm vários fundos imobiliários. Quando a gente fala de REIT, tem que ser uma empresa com um conselho de administração, um CEO, CFO, igualzinho uma Nike, uma Coca-Cola, um McDonald's. E por fim, a última regra é ter pelo menos 100 investidores após o primeiro ano de operação daquele fundo imobiliário. Atendeu todos os requisitos aí que eu falei? Beleza, então está qualificado para ser um REIT. E os REITs são divididos em 3 categorias, aqui inclusive muito semelhante ao que a gente tem nos fundos imobiliários do Brasil. Equity REITs, que são a maioria dos REITs que a gente tem nos Estados Unidos, são REITs de patrimônio, ou seja, tem imóveis geradores de renda. A renda é principalmente gerada através dos aluguéis, é muito semelhante aos fundos imobiliários de tijolos. Mortgage REITs, esses daqui, eles emprestam dinheiro por meio de hipotecas, empréstimos ou indiretamente através de aquisição de títulos lastreados em hipotecas. Esse daqui seria muito similar ali ao que a gente tem dos fundos imobiliários de papel. E o terceiro são os fundos híbridos, que seria um misto de tijolo e de papel que a gente tem no Brasil, seria um misto aqui de equity e mortgage. E tem uma outra diferença que são os REITs listados e os REITs não listados. E aqui que vem o ponto principal do nosso bate-papo de hoje. Se você não entender isso daqui, você não vai entender nada. REITs listados são aqueles REITs negociados publicamente, ou seja, eles são listados na bolsa de valores. Podem ser comprados e vendidos por os investidores quando eles bem entenderem. E eles são, obviamente, fiscalizados pela CVM americana, que se chama SEC. Já os REITs não listados, eles são também registrados na CVM americana, SEC, mas eles não são negociados em bolsa de valores. E aqui que está o pulo do gato. Quando você vai investir num fundo tradicional que o seu assessor da XP, do BTG te ofereceu, como é que funciona? Você pega a sua grana e você entrega ali na hora de fazer a sua aplicação e eles vão fazer a cotização e tal. E beleza, o teu dinheiro entra dentro do fundo lá. Depois, quando você quiser o dinheiro de volta, você tem que pedir, né, para devolver a grana, realizar o saque. Você sabe que não é de um dia para o outro. Cada fundo tem o seu prazo diferente, alguns é menor, outros é mais extenso. O ponto principal aqui é, você pega a sua grana e você deposita lá, os caras transformam em cotas, bota a tua grana para dentro do fundo, beleza? E quando você quiser a grana de novo, você precisa pedir o saque, devolve a grana aí para mim. Quando você compra um REIT negociado em bolsa, você pode acessar a tua grana logo depois que você vendeu, em 2 dias úteis entra ali na sua conta. Agora, quando você fala em REIT não listado, e aqueles que a gente falou são todos REITs
não listados, você vai pegar a tua grana, vai colocar dentro desse fundo, o gestor ali, o pessoal que administra, vai pegar a sua grana, comprar imóveis e aí vai gerando renda e tal. Você não pode falar assim, ô, devolve meu dinheiro aqui agora. Pô, o teu dinheiro, cara, tá dentro de um imóvel agora. E se muitas pessoas querem saques, o que o fundo precisa fazer? Pô, ele não tem dinheiro em caixa para pagar todo mundo, então ele precisa começar a liquidar os imóveis. É por isso que aqueles REITs que a gente viu ali, eles congelaram os saques, porque estava tendo muitos pedidos de saque, que aí o fundo falou, pô, cara, se eu tiver que pagar todo mundo, eu vou ter que começar a vender, dilapidar o próprio patrimônio para pagar a galera. Então eles colocam ali uma pausa. Não, pera lá, pessoal, vai arrebentar aqui com a nossa estratégia. Mas aí que fica a pergunta, por que tem tanto investidor pedindo dinheiro de volta? Isso daqui vai abrir seus olhos para muitas coisas. Eu entrei no fundo da Blackstone, que é o maior dos três que a gente conversou aqui, e o fundo deles tem 56% dos ativos em rental housing, ou seja, mercado imobiliário residencial americano. São 289 mil propriedades residenciais e 77% está concentrado no sul, que é, por exemplo, o estado da Flórida, e na região oeste, que é, por exemplo, o estado da Califórnia. Se você assistiu os últimos vídeos aqui, o que eu falei sobre, por exemplo, as regiões da Flórida, do Texas, da Califórnia, as coisas não estão tão boas assim quanto era há 2 anos atrás, no auge do boom imobiliário. Inclusive aqui que eu estou mostrando na tela é o que a gente conversou no nosso último vídeo. Eu vou deixar como sugestão para quem quiser aprender mais aí sobre o contexto atual do mercado imobiliário. Esse gráfico, ele mostra quanto que as pessoas gastam da sua renda familiar para comprar uma casa de preço mediano nos Estados Unidos. A gente não está falando aqui de super mansão, nada disso. Essa proporção durante a bolha imobiliária ultrapassou 7, que é o que você está vendo na primeira flechinha aqui. E recentemente, agora em 2022, ultrapassou 8, ou seja, uma casa média nos Estados Unidos custava quase 8 vezes a renda média anual de uma família. Isso é apenas um ponto, tem uma série de pontos somados aqui. Eu até falo, né, como se fosse um painelzinho de avião, você vai vendo vários indicadores, tal, não é só um indicador. Uma coisa que chamou muito a atenção, uma das maiores construtoras nos Estados Unidos de imóveis residenciais falou que teve aí no último trimestre de 2022 seus pedidos caindo 80%. E a taxa de cancelamento subiu para 68%. Para mim tá claro por que esses investidores estão pedindo saques, né? Porque assim como eu venho falando com vocês, eles também devem ter percebido que o mercado residencial não vai passar por uma fase boa e eles querem sair. E o último, que apague a luz. Depois de todo o nosso bate-papo, eu quero que você me conte aqui nos comentários o que você acha de tudo isso que a gente trocou a ideia hoje. Forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.